E aí, pessoal, tudo bem? Vamos resolver a questão 25 que caiu no ENAD de 2017 da prova de Engenharia Elétrica. Bom, essa questão tem um texto, né? Nós vamos ler esse texto e foram feitas duas asserções com relação ao conteúdo desse texto e a gente tem que julgar se essas asserções são verdadeiras ou falsas e se uma justifica a outra. Então vamos ler o texto, né? A modalidade tarifária horária branca, ou simplesmente tarifa branca, definida na Resolução 414 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, e regulamentada pela Resolução Normativa 733 da ANEEL também, passou a ser uma opção para alguns consumidores de energia elétrica. Por exemplo, uma unidade consumidora da subclasse residencial B1, que possui um consumo mensal médio de 350 kWh, sendo 250 kWh no posto horário fora de ponta, 35 kWh no posto horário intermediário e 65 kWh no posto horário ponta, poderá optar pela tarifa branca. Então, está falando aqui sobre a tarifa branca, né? E nós temos que julgar as asserções que foram feitas. Em relação à tarifa branca, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A asserção diz que a tarifa branca é uma nova alternativa que sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e o horário de consumo, porque é importante que o consumidor, antes de optar pela tarifa branca, conheça seu perfil de consumo e a relação entre a tarifa branca e a convencional. Então, nós temos que avaliar se essas duas asserções são verdadeiras ou falsas e verificar se a segunda realmente é uma justificativa da primeira. Bom, a primeira alternativa que diz, né, a primeira asserção, que diz que é uma alternativa e os consumidores, né, vão fazer uso dessa alternativa com a variação do valor da energia conforme o dia e horário de consumo. Isso é verdadeiro? Sim, inclusive, né, foi até dito no texto fornecido que nós temos postos horários diferentes e, bom, né, de acordo com as informações que a gente tira do próprio site da ANEEL, a gente pode tirar do próprio site da ANEEL, tá? Cada concessionária tem a sua definição de posto horário, ponta, fora ponta, intermediário, e qual é a tarifa, né, em cada um desses postos horários, considerando aí a tarifa branca. Para a tarifa convencional, não, né, é o mesmo valor de tarifa todo dia, todo horário, né? Bom, professora, mas olhando parece que só vai variar por horário, né, e não dia. Bom, também varia com dia, por quê? Porque essa separação entre posto horário ponta, fora ponta, intermediário, só acontece, né, em dias de semana, assim, né, dias úteis. Finais de semana não, e alguns feriados também não, né, esses feriados estão listados no site da ANEEL também. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Segunda, é importante que o consumidor, antes de optar pela tarifa branca, conheça seu perfil de consumo e a relação entre a tarifa branca e a convencional. Verdadeiro, por quê? Porque, olha só, se a gente comparar aqui as tarifas, a gente vê que a tarifa branca para fora ponta é realmente menor que a tarifa convencional, né? Então, se a gente fosse pensar em um consumidor que só consuma, né, em horário fora ponta, ou na maioria do seu consumo é no horário fora ponta, talvez, né, esse consumidor valeria a pena mudar para a tarifa branca. Agora, se a gente considerar um consumidor cuja maior porcentagem do consumo num dia é no horário de ponta, olha só o valor da tarifa ponta, é 0,839 por quilowatt-hora para essa distribuidora específica, né? E essa informação veio listada no site da Ecoenergias. Então, né, a gente precisa fazer essa análise, fazer uma previsão de gastos, considerando o perfil de consumo do consumidor na tarifa convencional e com a tarifa branca e ver se vale a pena ou não. Beleza, então sabemos que as duas afirmativas são verdadeiras. Então, não pode ser a resposta da letra E, não pode ser a resposta da letra D, nem da letra C. O que a gente precisa determinar agora é se eu tenho as duas verdadeiras e a segunda, de fato, é uma justificativa da primeira. Ora, olha o que está dizendo, que a tarifa é uma nova alternativa que sinaliza aos consumidores a variação no valor da energia conforme o dia e o horário, porque é importante que o consumidor, antes de optar pela tarifa branca, conheça seu perfil. Ora, eu diria que é o contrário, né? A justificativa
do porquê que a gente tem valores diferentes durante o dia e o horário, não é que é importante que o consumidor conheça seu perfil. Na verdade, é o contrário. O consumidor precisa conhecer o seu perfil porque a gente tem diferenças dos valores, né, da energia conforme dia e horário. Né? Então, na verdade, é o contrário. A primeira é justificativa da segunda e não a segunda é justificativa da primeira. Né? Então, a correta resposta aqui dessa questão, letra B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da primeira. Ok, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários e até a próxima.